Olá! Estamos aqui para mais uma live poderosa, uma live incrível. E aqui quem fala, eu sou o Ricardo Costa, eu sou pastor, mentor e treinador comportamental. E eu quero te ajudar a você curar as tuas feridas na alma, para que você tenha uma vida liberta e abundante. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a nossa live nós vamos falar sobre: será que o medo nos paralisa de verdade? Esse é o tema da nossa live de hoje. E para quem está entrando agora, já compartilha. Boa noite a todos. Todos vocês que estão entrando agora para essa live. Shalom a todos. Vamos lá. Vladimir, bem-vindo. Silva Schneider, bem-vinda. Vamos lá. Patrick. Vamos lá. Todos que estão entrando agora. Fernando Dutra, meus filhos lá de Foz do Iguaçu. Avivar é preciso. Bem-vinda, querida. Preciso falar com você urgente para a gente marcar o nosso podcast, viu? Bárbara Gonçalves, seja bem-vinda. Eu acho que você está inscrita por Teleios, né? Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos a todos. Você que está me assistindo agora, que entrou nessa live, já digita aí embaixo a cidade e o estado de onde você está nos assistindo. Eu quero saber até onde essa live está chegando. Aproveita e compartilha com pelo menos 5 pessoas. Hoje nós vamos falar, o tema de hoje é o medo. Será que o medo nos paralisa de verdade? Porque tem muita gente ensinando a respeito disso, né? Inclusive eu também ensinei, mas hoje eu quero te ensinar a respeito como é que funciona esse conceito, né, como num todo. Sejam todos bem-vindos. Olha só, Guarujá, tem gente aqui do Guarujá, tem gente, deixa eu ver, boa noite, Videira, Santa Catarina, Soraya, Neuzeli, meu irmão Renato Jordan, lá de São Luís do Maranhão, está aqui também na live. Minha mãe daqui a pouco deve estar entrando na live também. E é isso. Vamos lá, eu quero saber quem está entrando agora aqui e é a primeira vez que está participando dessa minha live. Quem é a primeira vez que está participando dessa minha live, digita aí, primeira vez, digita o número 1. Quem é a primeira vez que está na minha live, digita o número 1. Eu quero saber quem é você, tá? Sejam todos muito bem-vindos. E já vai digitando aí também de qual cidade ou estado que você está nos assistindo. Eu quero saber até onde essa live está indo. Toda segunda, quarta e sexta, nós estamos fazendo essas lives aqui com o objetivo de trabalhar as tuas emoções, o teu emocional. A ideia é que as feridas emocionais sejam tratadas, sejam curadas, que você aprenda e desenvolva uma verdadeira gestão emocional, que você aprenda a gerenciar as tuas emoções, dominar as tuas emoções, tá bom? Então vamos lá. A ideia é essa. Toda segunda, quarta e sexta eu estou fazendo essas lives, conteúdos mais diversos, e tem muita gente que está mudando de vida. Olha só, gente de Uberlândia, vou ver quem mais aqui que acabou de colocar um. Deixa eu ver, Fabinho, Ana, Célio, primeira vez também, Adriano, primeira vez, Soraya Gomes, primeira vez, pessoal de Rondônia, pessoal de Salvador, Bahia, tem gente de São Paulo, sejam todos muito bem-vindos, e já marca aí pelo menos 5 pessoas para que essas pessoas venham para essa live. Eu tenho certeza que a live de hoje vai falar contigo. Para quem não me conhece ainda, tá? Meu nome é Ricardo Costa, eu sou pastor, sou mentor e sou treinador comportamental. E a minha missão é te ajudar a você curar as tuas feridas na alma para que você tenha uma vida abundante e liberta em todas as áreas. E o tema que nós vamos falar hoje é o medo. Será que o medo nos paralisa de verdade? Hoje nós vamos falar sobre medo, vamos falar sobre insegurança, nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que você nunca ouviu falar antes, sobre uma balança emocional de compensação. Você vai entender o que é isso, tá? Agora, logo de início aqui, para a gente começar a nossa live, eu queria perguntar para você, quem de vocês já tiveram uma experiência que te levou a ter um medo absurdo, um medo assim muito grande, de algo que, no final das contas, esse medo que você teve, você estava com um medo muito grande de algo, só que no final das contas, medo de algo que nunca aconteceu. Quero saber quem de vocês já passou por isso.
Ó, Ricardo, eu passei por uma situação que eu fiquei em pânico, com medo, e eu comecei, na minha cabeça, apareceu algumas coisas, e olha, vai acontecer tal coisa, e tal, e no final das contas, acabou não acontecendo nada. Quem já teve essa sensação, digita aqui nos comentários, sim. Quem teve, digita sim. Eu quero saber se você já teve essa situação. Tá? Por exemplo, eu acredito que todo mundo já teve uma situação dessa. Por exemplo, quando você era criança, você lembra que, não todas as pessoas, mas a maioria das pessoas, quando criança, elas têm medo, né? Crianças são meio medrosas. E aí, às vezes a gente vai dormir e no quarto a gente está dormindo, a gente não quer dormir sozinho, a gente acredita que debaixo da cama tem um bicho, né? Que vai puxar o nosso pé, né? E a gente fica apavorado, a gente começa a suar ali, a gente começa a tremer, o coração fica palpitando, 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 e na nossa cabeça começa a aparecer que parece que vai ter impressão, a gente tem aquela sensação que vai aparecer um bicho, vai sair de dentro do armário, vai sair debaixo da cama e vai puxar o nosso pé. Não sei se você já teve essa sensação, né? Já passou por isso. E no final das contas, lá depois de muito tempo, você acaba dormindo e aí eu pergunto para você, saiu um bicho de dentro do armário? Saiu? Não saiu. Saiu um bicho debaixo da cama e puxou teu pé e te pegou? Não aconteceu. Mas você passou por isso. Por incrível que pareça. Isso é uma coisa que acontece não só quando a gente é criança. Por incrível que pareça. Isso acontece, inclusive, depois de nós estarmos adultos. E nós vamos aprender sobre essa situação aqui. Nós vamos aprender sobre essa situação de medo e entender até que ponto realmente o medo nos paralisa. Será que é o medo mesmo que realmente nos paralisa ou tem algo a mais? E é isso que nós vamos falar, tá? Então já digita aí. Você que está entrando agora nessa live, já digita de qual cidade e estado você está nos assistindo. Se você está assistindo de outro país, sempre tem gente aqui da Europa, dos Estados Unidos, Japão, sempre tem gente aqui. Então digita, eu quero saber até onde essa live está chegando hoje, tá? E sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos fazendo live toda segunda, quarta e sexta, né? Nesse horário. Semana que vem eu devo mudar os da quarta para o horário de meio-dia, porque vou ter um compromisso, mas enfim. A ideia é que através desse conteúdo venha clarificar na tua mente para que você consiga de verdade curar as tuas feridas na alma, para que você tenha uma vida abundante e liberta em todas as áreas. Tudo bem? Então vamos lá. Pois bem, eu vou te contar uma história que aconteceu. Essa história aconteceu com uma família de um amigo meu. No dia que eles me contaram essa história, pensa como eu me acabei de rir. A forma que eles contaram. Vou contar para você. É uma família, meus amigos, eles moravam lá em Natal. Ó. Acabou de entrar uma pessoa aqui de Natal, né? O Leonardo entrou, ele é lá de Natal, Rio Grande do Norte. E essa família de amigos meus, eles moravam lá em Natal. E eles disseram que um dia eles estavam comemorando lá uma festa, estavam em casa, aquela alegria toda. De repente, o som para de tocar, baixou o som, e eles escutaram um barulho muito grande. Pá! Como se fosse um estouro assim mesmo. Pá! E aí todo mundo correu, todo mundo saiu correndo, e aí nessa hora eles foram procurar, e aí surgiu uma ideia. Alguém falou assim, eu acho que tem ladrão na cozinha, eu acho que entrou algum ladrão na cozinha. E aí eles correram, se esconderam, e aí foi aquele alvoroço dentro da casa, e naquela hora e se esconderam com medo, pensando que tinha um ladrão dentro da casa. Passou, eles ficaram muito tempo, mais ou menos uns 30, 40 minutos, trancados lá dentro de um cômodo da casa, com medo de um ladrão que tivesse entrado lá na cozinha da casa deles. Ficaram lá, aí eles fizeram silêncio por um tempo, mas um bom tempo, assim, uns 10 minutos de silêncio, aí não ouviram mais nada. Aí então um deles falou assim, bom, eu vou sair, eu acho que o ladrão já foi embora.
Eles saíram do quarto, foram lá na cozinha, não tinha mais nada. Eles começaram a procurar. Aquele barulho que eles escutaram, eles disseram assim, gente, isso daí foi um tiro. Olha o que eles falaram, foi um tiro. Chamaram a polícia veio, aí veio os vizinhos, fez aquele alvoroço todo na rua, na casa. No momento que eles estavam lá procurando, eles acharam, só para você ter uma ideia, acharam um buraquinho na porta, um buraquinho lá na porta não, perto da parede, assim, acharam um buraco. E eles disseram, ó, na hora que deram o tiro, aqui onde a bala bateu, deixou um buraco. Ainda acharam até um buraco da bala lá. E foi aquele alvoroço, a polícia veio os vizinhos e procurando, não, porque entrou um ladrão aqui, aquela coisa toda. Depois de muito tempo, depois de muito alvoroço, eles foram olhar e aí perceberam que, na verdade, tinha estourado o isqueiro. Sabe o isqueiro? Que eles usavam o isqueiro para acender o fogo do fogão. E o isqueiro que estava em cima da pia explodiu. E o barulho que eles ouviram alto foi desse isqueiro explodindo. Eles achavam que era um tiro. Mas olha só o que o medo gerou. O medo gerou uma fantasia tão grande que eles acreditavam que tinha entrado um ladrão, que acreditava que tinha dado um tiro, que eles até encontraram o buraco da bala. Só que não teve nada disso. Foi tudo imaginação. O medo gerou uma grande imaginação. Olha só que história incrível. Hoje nós estamos falando de medo. Será que o medo nos paralisa de verdade? Esse é o tema da nossa live de hoje. Você que está entrando aqui agora, seja muito bem-vindo. Você que ainda não me conhece, meu nome é Ricardo Costa, eu sou pastor, sou mentor e sou treinador comportamental. E eu quero te ajudar a você curar as suas feridas na alma, para que você tenha uma vida liberta e abundante, tá? Olha só, que interessante foi essa história que eu acabei de contar. E aconteceu isso. E eles geraram tudo isso depois que eles foram ver que, na verdade, foi um isqueiro que tinha estourado. Mas a essa altura, preste atenção nisso, a essa altura, tinha gente que já estava passando mal. Tinha gente que estava indo para o hospital. Teve gente que teve que tomar a água com açúcar para ver se acalmava, né? Para ver se acalmava ali, porque começou a tremer de tanto nervosismo. Olha só o que o medo gerou ali naquela família toda, em toda a rua, aquele alvoroço, tá? Você vê para onde o medo nos leva. Eu vou te contar uma história, e isso aconteceu comigo. Preste atenção nisso. Eu fui tirar minha carteira de habilitação para dirigir. Quando eu fui tirar minha carteira de habilitação, eu já sabia dirigir. Eu já dirigia há mais de 10 anos, gente. Eu vim do Nordeste, e Nordeste tinha isso, né? Você aprende a dirigir muito cedo, não tem muita coisa assim para olhar para nada. Hoje está bem mais complicado. E eu estou dizendo aqui para todos vocês, ó, não façam, né? Não façam assim como eu. Eu fui tirar minha habilitação depois de muito tempo, que eu já sabia dirigir. Não é certo isso daí não, tá? Pois bem, eu já dirigia há mais de 10 anos, já tinha carro, já tinha moto e fui tirar minha habilitação. Passei pelo processo de aula teórica, aula prática. E durante todo o período de aula, na escola onde eu estava estudando, os instrutores sempre falavam assim, olha, cuidado, vocês têm que saber tirar bem, têm que dirigir bem, porque na hora que vocês forem tirar a carta, tem uma pessoa lá, um instrutor lá, que ele é até da polícia, e ele fica em cima. Quando você vai estacionar, ele mede com a régua para ver se está certo, e não sei o quê. E começaram a falar um monte de coisa. Só que aquilo que eles foram... Gente, eu já sabia dirigir há 10 anos. Eu dirigia e todo mundo que andava comigo sempre falava, inclusive assim, por que você não tira a sua habilitação? Tu dirige tão bem, cara. Você dirige tão bem. Eu já dirigia ônibus, só para você ter uma ideia. E eles diziam, tu dirige tão bem, por que você não tira a sua habilitação? Aí eu resolvi tirar. E lá na escola todo mundo falando que era muito difícil, que tinha um professor carrasco, que tinha uma pessoa lá que era muito carrasca, que ela ficava de olho e ela reprovava todo mundo, e você no final ia ter que pagar tudo de novo, e aquela coisa. E eu já fui fazer a minha prova de habilitação, o exame prático,
Eu fui fazer com medo. Meu amigo, quando eu fui fazer a prova, na hora de fazer a baliza, eu encostei na guia, por besteira. O instrutor que estava na hora comigo, ele desceu do carro, ele olhou para mim e falou assim, não entendi por que você bateu. Todo o percurso você dirige muito bem, porque eu vi. Agora você bateu aqui, meu amigo, era só você ir para frente um pouquinho. Ele falou desse jeito. Você bateu, não entendi. Nem ele entendeu. E o instrutor, muito tranquilo, muito de boa. Só que por que eu errei? Por que eu não passei na prova? E eu tive que fazer tudo de novo, fui reprovado ali. Por quê? Vou te dizer. Porque quando eles começaram a falar que tinha um instrutor carrasco, que o instrutor ia fazer isso, que qualquer coisinha eles reprovavam, a minha mente começou a criar situações e eu comecei a acreditar que durante o processo de tirar a habilitação, eu iria bater. As cenas que começaram a vir na minha mente eram as piores possíveis. Então eu via eu estancando o carro, eu via eu saindo sem dar seta, eu me via encostando na guia, eu via exatamente fazendo tudo que não podia. Quando isso começou a acontecer, foi exatamente isso que me paralisou. Foi exatamente isso que me fez errar. Então deixa eu te explicar uma coisa aqui. O medo por si só, ele não é ruim. Ele não é mau. E eu vou dizer mais. O medo por si só, ele não tem o poder de parar você. O que para você é o que você acredita em relação ao medo. Por isso que eu comecei essa live agora falando contigo a respeito do quê? Eu comecei essa live te perguntando quem de vocês já teve um medo tão grande de algo que nunca aconteceu? E aí você diz que sim, quando era criança. E se tu trouxer para a tua realidade de hoje, depois de adulto? Quantos de nós não deixamos de fazer coisas porque a gente tem medo e, na verdade, o medo por si só ele não vai nos paralisar. O que vai nos paralisar é aquilo que a gente acredita em relação ao medo que a gente está sentindo. Por quê? Se você tiver medo, tudo que você vai fazer, você vai com um certo medo, às vezes no nível maior, outros no nível menor, mas você vai com medo e aquele medo, ele vai startar em você um alerta, ele vai startar em você um cuidado para que você tenha prudência e tenha cautela em cada passo que você dá. Porém, se você acreditar e essa crença que você gera dentro de você, ela for muito maior do que o medo em si, e essa crença, ela for uma crença que diz que você não vai conseguir, ou que você vai errar, ou que vai acontecer alguma coisa, então é exatamente essa crença que vai paralisar você, e não o medo por si só. Porque saiba de uma coisa, tudo que eu fiz até hoje na minha vida, eu comecei fazendo com medo. Porém, todas as coisas que eu fiz, mesmo com medo, mas eu fazia acreditando. Eu fazia acreditando que iria dar certo. A gente tem que fazer alguma coisa e sempre que a gente for fazer, a gente vai fazer com medo. Com medo de errar, com medo de não dar certo, com medo de não saber, com medo de não ser bom o suficiente. Tá tudo certo, tá tudo bem. Porém, eu posso ir com medo de errar, mas eu tenho que ir acreditando que eu vou acertar. Então eu vou te dar aqui um exemplo, vou te dar 2 exemplos aqui para você entender o que eu estou falando. Falei para você, hoje é mais uma live incrível que nós estamos falando sobre medo. Será que o medo nos paralisa de verdade? Então, é isso que a gente está falando hoje aqui, para você entender como o medo por si só, ele não nos paralisa. O medo, ele não tem o poder de nos paralisar. O que tem o poder de nos paralisar é aquilo que a gente acredita. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Por exemplo, quem aqui sabe andar de bicicleta? Se você sabe andar de bicicleta, digita sim. Quem sabe andar de bicicleta, digita sim. Vamos lá. Vamos lá. Digita assim. Quem sabe andar de bicicleta, digita assim. Olha só.
pessoal já digitou, né? Soraya, sim. Marcelo, sim, sim, sim. Eu tenho certeza que a primeira vez que você sentou numa bicicleta para andar quando criança, você estava com medo. Medo de cair. É ou não é? Todos vocês, quando sentaram na bicicleta a primeira vez para... É ou não é? Com certeza vocês tiveram medo. Porém, mesmo com medo, vocês acreditavam, vocês estavam acreditando que vocês aprenderiam. E assim vocês foram. Quando pensaram que não, um mês depois, vocês já estavam andando de bicicleta sozinho. Pois é. Se você sabe dirigir, o processo foi o mesmo. Você começa dirigindo com medo de bater, com medo de errar, com medo de perder o controle do carro. Mas você vai e começa acreditando que você vai aprender. E daqui a pouco você está dirigindo. Então, se você potencializa a crença que você tem, se você trabalha aquilo que você acredita, você pode ir mesmo com medo, porém, você não vai paralisar diante da situação. Então, eu vou te dar mais alguns exemplos aqui para a gente continuar. Por exemplo, pessoas com medo de abrir um negócio. Eu abri uma caixinha lá no meu Instagram hoje, aqui no Instagram, perguntando exatamente sobre isso, né? Você já teve um medo de alguma coisa que te paralisou? E muita gente respondeu, né? Muita gente. Eu respondi a algumas pessoas e eu queria comentar duas coisas que responderam muito. Foi assim, um número muito alto de pessoas que comentaram sobre essas duas coisas que eu vou falar aqui. Primeira delas, pessoas com medo de abrir um negócio. Eles reclamaram, eles falaram assim, ó. Por medo de abrir um negócio próprio, eu acabei perdendo, eu acabei não tendo sucesso. Hoje eu trabalho numa coisa que eu não gosto, ganho pouco, porque eu fiquei com medo de abrir o próprio negócio. Né? Então, deixa eu te dizer, a pessoa, ela não deixou de abrir um negócio em si, não foi por medo de abrir um negócio em si. Ela não abriu o negócio porque ela acreditava em algo. E o que ela acreditava? Qual que era a crença que estava lá dentro? Era uma crença oculta, tinha uma crença oculta de falir. Ah, ninguém na minha família teve negócios que foram sucedidos, então eu vou abrir, eu vou falir. Às vezes a pessoa tem um dinheirinho guardado e ela quer fazer um investimento para começar um negócio. Qual que é a crença que ela tem? A crença que vai começar e vai perder todo o dinheiro investido e ela poderia ter usado para outra coisa. Não, eu vou perder esse dinheiro, então eu não vou abrir o negócio. Então não é o medo por si só. É uma crença que ela estabeleceu aí dentro, que está muito firmada aí dentro, que aí sim impede. E aí, quando eu estou falando de uma coisa que eu falei lá em cima, que nós vamos falar hoje, que eu disse, ó, vamos falar sobre insegurança e vamos falar sobre a balança emocional de compensação. O que é essa balança emocional de compensação? É que quando tu tem uma crença, quando você tem um medo, vou abrir um negócio, deu medo. A partir desse medo vem uma crença. Eu acredito no quê? Eu acredito que mesmo eu tô com medo de perder o dinheiro, mas eu vou tentar, eu vou para cima, eu vou fazer o negócio acontecer. Então, a balança da compensação pesa para o lado da coragem. É aí que transforma em coragem. Por isso que eu digo, coragem não é a ausência do medo. Coragem é você ir com medo e tudo. Mas a gente só tem coragem quando a gente tem a crença de verdade, a crença positiva, a crença potencializadora. Então, quando eu falo de uma balança emocional de compensação, então você tem que fazer alguma coisa, surtir um medo. Qual é a crença? É uma crença potencializadora positiva que vai fazer você ir mesmo com medo? Ou é uma crença negativa, limitante, que vai dizer não vai, que você vai se dar mal? Para por aí, então a pessoa
pesa para o outro lado e acaba não indo. E quando ela não vai, ela acaba deixando de viver algo gigantesco na vida dela. Faz sentido para você? O que eu estou falando aqui para você faz sentido? Se faz sentido, digita aí sim. Faz sentido para você? Digita sim. Muito bem. Vamos lá. E o segundo exemplo que eu quero te dar aqui. Um segundo exemplo que eu vou te dar é que tinha pessoas que comentaram lá no Instagram, na caixinha de perguntas hoje, tá? Medo de mudança. Por medo do desconhecido. Medo de mudança por medo do desconhecido. Vamos lá, vamos falar sobre isso daqui. Eu tenho um exemplo, inclusive, aqui. Eu moro em Guarulhos hoje. E eu moro em Guarulhos, vai fazer 3 anos agora. Eu vim para cá em 2020, início de 2020, aí passou 2021, e agora já estamos em 2022. Já vai fazer 3 anos que eu tô aqui, tá? Tem 2 anos e meio que eu tô morando aqui em Guarulhos. Quando eu vim para cá foi 1 mês antes da pandemia. Antes eu morava no Grajaú. Nós morávamos numa casa, nossa casa era casa própria, quitada. Só a gente morava em um bairro que o custo de vida lá era bem menor. Aí eu disse, olha, eu preciso mudar, eu não quero continuar aqui. Eu estava no período de muitas viagens, né? Antes da pandemia, eu fazia 2 viagens por semana. Geralmente eu ia na segunda, na sexta, aliás, viajava na sexta e voltava na segunda. E aí na outra sexta eu viajava de novo, voltava na segunda. E tinha vezes que eu viajava, inclusive, no meio da semana, na quarta. Chegava a fazer 3 viagens por semana. E era uma rotina muito, muito agitada de viagens. Ministrações, fora em outras cidades, em outros estados e até em outros países. Viajando muito. Para quem não me conhece, né? Eu viajo muito. E aí, eu precisava morar próximo de um aeroporto. A gente até brincava que eu morava já mais no aeroporto do que dentro da minha casa. Imagina, numa semana que tem 7 dias, eu ficava 2 dias na minha casa, o resto eu estava dentro do avião, ou eu estava dentro do aeroporto. E eu dizia assim, eu preciso encontrar uma casa, eu preciso morar próximo ao aeroporto. E a gente encontrou, que é essa casa onde eu moro hoje. Porém, aqui o valor da casa que a gente tinha era 1. E o valor que eu estou aqui agora, dessa casa agora, é muito maior. E a gente ia comprar, então eu tinha que vender aquela, pegar uma parte para comprar essa daqui. Quando a gente mudou para cá, a minha esposa ela não queria vir. Quando a gente mudou, ela queria muito. Não, vamos para um bairro legal. Ela queria muito. Porém, veja bem, quando a gente começou a vir para cá, ela ficou com muito medo. Muito medo. E aí ela não conseguia se adaptar, ela ficava com medo, com muito medo, medo não. E aí eu perguntava, mas por que você está com medo? Na cabeça dela, se passava o quê? Se passava que a pandemia ia piorar, a gente não ia ter como trabalhar para ganhar recursos, para pagar o apartamento, para pagar a casa. E aí a gente tinha vendido a nossa outra casa, e aí a gente ia ter que morar debaixo da ponte. Olha só o que começou a passar na cabeça dela. E aí ela começou a ter começou a manifestar enfermidades no corpo dela por conta disso. Ou seja, o medo, só que o que ela acreditava estava acabando levando ela para um outro lado. E na época, se ela estivesse sozinha, a gente não fosse casado, se fosse uma decisão que ela tivesse que tomar, com certeza ela não iria. Ela não iria tomar essa decisão de mudar de casa. Por quê? Porque a mente dela
começou a produzir coisas que davam a ela uma crença que tudo de ruim ia acontecer. E ela acabava acreditando nessa crença. Então, só que eu, né? Era eu. Exatamente, a senhora está perguntando, até enfermidade? Sim, até enfermidade, né? Até enfermidade. E isso é tão sério que acaba que vai te levando para um lugar ou te colocando em um lugar onde você não deveria. Então, às vezes, a gente não entende o quanto que a nossa alma, que nós estamos presos, que nós estamos aprisionados na nossa vida como num todo. E a gente acha, e aí a gente às vezes vai para a igreja e pensa assim, nossa, tem que orar por mim para expulsar, porque eu só posso ter alguma maldição na minha vida, posso ter alguma coisa ruim na minha vida, porque não funciona, nada funciona. Eu pergunto, quantas vezes você tentou, ou já veio na tua mente a vontade, o desejo de fazer mudar de um lugar para o outro, para que você realmente se posicione, se posicione como um belo profissional na tua área. Vou te dar um exemplo aqui. Eu estava assistindo um programa que está na TV, o MasterChef, né? Minha esposa gosta muito daquele programa. Eu não gosto de assistir não, porque se começa a assistir, começa a dar fome, né? E, enfim, um dos participantes, ele é de uma cidadezinha de, sei lá, 5 mil habitantes. É bem pequenininho. Uma cidade bem pequenininha. E ele está num programa para ele se tornar um grande Masterchef. E todo mundo que participa desse programa, quando termina, geralmente ele é contratado por um grande restaurante para trabalhar. E aí foi contando a história dele, ele passou a vida inteira, desde criança, aprendendo culinária para trabalhar, e aí fica aquela coisa. Qual a possibilidade dele abrir um grande restaurante de renome numa cidadezinha com pouquíssimos habitantes? Qual a possibilidade disso de crescer? Qual é a possibilidade? É quase nula naquele lugar. Então, para isso, ele vai ter que pegar e sair dali de onde ele está e ir para um lugar onde ofereça, né, maiores possibilidades. Gente, eu estou conjecturando, eu estou dando um exemplo aqui. Não estou dizendo que ele não poderia abrir um restaurante lá, poderia sim. Tá? Mas eu estou conjecturando. De uma forma onde ele ir para um outro lugar onde tivesse maior possibilidade de começar um negócio, um restaurante de grande porte, com todo o renome que ele quisesse, mas ele ia precisar mudar. Agora, se uma pessoa trabalha tanto, estuda tanto para aquilo, e chega um momento que ela tem um momento de ruptura, que ela tem que tomar uma decisão, e ela não toma. Por quê? Porque ela acredita que se ela for, ela não vai dar certo naquele lugar. Por quê? Porque tem medo do desconhecido. Ah, tenho medo do desconhecido. Não é porque você tem medo do desconhecido que você não tomou uma decisão. Você não tomou uma decisão porque justamente você está acreditando. Não é no desconhecido, você está acreditando naquilo que você já conhece. Porque preste atenção no que eu estou falando. Por incrível que pareça, isso que você acredita, que veio o medo. E aí você não faz, porque com o medo ele começa a produzir na tua mente um cenário de destruição, num cenário de que você não vai dar certo, um cenário de que você pode falir, de que pode dar tudo errado. Aí você não toma a decisão. Ou, vou dar outro exemplo, às vezes você tem que sair da onde você está, você mora lá, não sei aonde, e você precisa ir para outro lugar. Por exemplo, pode ter pessoas aqui, não sei, que um dia recebeu uma proposta para ir morar nos Estados Unidos, para ir morar lá na Europa. E aí pensou, olha o que a pessoa pensa, não vou não. Recebeu uma baita de uma proposta, poderia dar muito certo, viver coisas incríveis por lá, mas a pessoa pensou assim, não vou. Por quê? Porque pode dar coisa errada, eu posso ficar doente, eu posso ficar sem dinheiro e não vai ter ninguém lá para me ajudar. Não vai ter ninguém lá para me socorrer. Saiba de uma coisa, se você estiver aqui e você estiver numa situação dessa, também vai ter gente que não vai querer te socorrer do mesmo jeito.
Entende? Só que aí a gente cria o pior cenário. E aí esse cenário que a gente cria é o cenário que a gente acredita. E quando a gente acredita nesse cenário de destruição, é exatamente nesse ponto que a gente decide ficar paralisado. Que a gente decide ficar parado. E é aí que nos paralisa. O medo, lembre-se disso, o medo por si só, ele não tem o poder de nos paralisar. Ele tem o poder de ajudar a nossa mente fantasiar situações destrutivas. E a partir daí, a gente escolhe acreditar naquele cenário que foi projetado em nossa mente. A gente decide acreditar, e a partir do momento que a gente decide acreditar nisso, a gente também toma uma atitude de não fazer nada, de ficar parado. Vocês estão me entendendo? Faz sentido para você? Vamos lá, digita aí, faz sentido para você o que eu estou falando? Se faz sentido, digita sim. Bora lá, gente. Muito bom. Então, olha só, aí fica aqui a pergunta, né? E como é que eu resolvo isso? Né? E como é que eu resolvo isso? Existem inúmeras formas, eu vou te dar aqui, ó, vou te dar duas coisinhas que você precisa fazer para que você mude, para que você burle, né, essa situação. Não, mas antes de eu falar sobre isso, eu tenho que falar outra coisa. Esse sistema de crença, essa situação que aparece negativa em nossa mente, por incrível que pareça, ela não veio somente por conta do medo. Mas ele veio a ser produzido na nossa mente por conta, sabe do quê? Por conta do nosso sistema de crença interna que foi construído desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe. Então, por que uma pessoa, às vezes ela acredita que se ela abrir um negócio, ela não vai dar certo? Por que ela acredita isso? Às vezes porque ela foi ensinada assim. Durante toda a criação dela, às vezes os pais disseram para ela assim, ó, você tem que estudar, tirar boas notas, fazer um concurso público e garantir o seu futuro. E aí a pessoa vai fazer isso, vai querer estudar, fazer um concurso público para garantir o futuro dela. Às vezes de criança ela já aprende coisa do tipo, filho de peixe, peixinho é. Então se os pais eles não foram bem-sucedidos financeiramente, ela vai ver como um espelho, como um retrato. E ela vai entender que inconscientemente ela vai entender, se meus pais não foram prósperos financeiramente, então eu também não vou ser. Às vezes é uma viagem. A família toda a família nunca saiu do bairro, nunca pegou um ônibus para ir na cidade do lado. Aí a pessoa tem um desejo enorme de conhecer a Disney. Mas inconscientemente ela já está pensando o quê? Está pensando assim, não posso sair, minha família nunca saiu, a gente tem que viver aqui para sempre. E aí fica e não viaja. Então, isso vai construindo um sistema de crença interno. E aí qualquer coisa que venha te acontecer, qualquer situação, qualquer decisão, qualquer planejamento que você faça, imediatamente vem o que eu chamo de pensamento automático. Esse pensamento automático, ele starta como em milésimos de segundo, que vão projetando na tua mente um cenário, seja um cenário positivo ou seja um cenário negativo. E esse cenário positivo ou negativo, ele vai ser determinante pelo quê? Pelo sistema de crença que está interno. Faz muito sentido. Quando minha mãe estava grávida de mim, tinha muito medo do parto. Infelizmente, faleceu no parto. Hoje, eu sou muito segura. Exatamente. É exatamente bem assim, tá? Vocês estão entendendo? Então, veja bem. Existem inúmeras formas
que eu vou falar para você. Eu sempre digo isso. Existem duas formas da gente trabalhar isso. Primeiro, por repetição. Segundo, primeiro por repetição e segundo por um forte impacto emocional, tá? Repetição ou um forte impacto emocional. E aí a gente trabalha na causa, tá? A gente trabalha lá na causa do que ali onde foi trabalhado esse sistema de crença. Quando você trabalha lá na causa, você desconstrói isso daí e muda esse sistema de crença, imediatamente toda a tua vida ela começa a tomar outro rumo. E a coisa é tão séria que tem pessoas não, todo mundo, eu estou falando por mim. Quando eu comecei a trabalhar o meu sistema de crenças, e aí quando eu falo do sistema de crenças, eu estou falando de tudo. Eu não estou falando só de uma crença limitante, mas eu estou falando do registro na alma, registro emocional, assim como eu estou falando de feridas também, feridas na alma. Porque saiba, se tem uma ferida lá do abandono, de alguma coisa desse tipo, vai acabar atrapalhando você lá na frente. Então precisa trabalhar essa questão da causa, tá? E uma vez que trabalha isso daí, muda todo o teu sistema aqui fora. Quando eu comecei a trabalhar o meu sistema interno, quando eu comecei a trabalhar as feridas na minha alma, comecei a trabalhar isso, comecei a curar as feridas da minha alma, comecei a apagar os registros emocionais, comecei a mudar o sistema de crença, eu comecei a me conectar com pessoas positivas, com pessoas prósperas, com pessoas espiritualmente evoluídas, com pessoas mais próximas de Deus. Eu acabei atraindo pessoas para o meu convívio. As pessoas que se conectavam comigo eram pessoas que já estavam no lugar onde eu queria chegar. E isso foi natural. E o mais interessante, aquelas pessoas que faziam parte do meu convívio antes, quando a minha alma estava ferida, elas começaram a se desconectar, se distanciaram de mim. Automaticamente, não tem como, parece que você é empurrado. Você passa a ser empurrado para sair de um lugar para o outro. A mudança que você faz aqui dentro acaba refletindo aqui fora. E não tem como mudar isso, não tem. E a beleza da vida é incrível isso. E a vida ela é perfeita, por incrível que pareça. A vida é perfeita e somos nós que bagunçamos toda ela, tá? Então, como eu falei para vocês, eu te dar algumas coisas aqui, o que você pode fazer, tá? Para que você contorne isso daí. A primeira coisa, eu costumo dizer o seguinte: primeiro a gente acredita, depois a gente visualiza e depois a gente realiza. Guarda isso, hein, gente? Primeiro a gente acredita, depois a gente visualiza e depois a gente realiza. Eu vou fazer alguma coisa e eu tô com medo, mas eu acredito. Eu simplesmente decido. A minha mente vai produzir um monte de coisa ruim, mas eu vou dizer assim: não vou aceitar isso. Se eu vou construir uma casa e a minha mente produz uma casa feia, eu vou corrigir, eu faço um desenho, eu pego foto de casa bonito e eu obrigo a minha mente, consciente e inconsciente, a minha alma, o meu espírito, eu obrigo o meu espírito a acreditar naquilo por repetição. E aí eu começo a visualizar. Sabe o que é isso? Eu fecho os olhos e começo a me imaginar ali, vivendo aquilo que eu quero. Eu começo a imaginar aquilo que eu quero. E depois eu começo a me mover para fazer aquilo. Eu começo a me mover para fazer aquilo. Alguém fez uma pergunta muito boa aqui, que nem faz parte do assunto, mas ele fez uma ponte bem legal. Disse assim: tenho curiosidade. Se a crença atrai o que você acredita, por que Jesus atraiu os religiosos? Se acredita só no que é bom? Muito boa pergunta e vou responder.
Deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, Jesus ele veio com um propósito. Ele veio para passar por coisas que você e eu não precisaríamos passar depois que ele fosse. Então, o período que ele passou aqui de ser traído, de ser crucificado, de ser morto, de passar tudo que passou, inclusive a perseguição dessa turma, era proposital, estava previsto para isso. Ele precisava passar daquilo para que eu e você não passasse. Entendeu? É isso. Isso aí. Então vamos lá. Primeiro você acredita, depois você visualiza e depois você realiza. Então, se eu for fazer alguma coisa e a minha mente brota algum cenário de destruição, eu vou obrigar ela a mudar isso. Eu vou visualizar o melhor cenário que eu quiser. Isso é prática, é prática. E o terceiro, eu começo a me movimentar para realizar aquilo que precisa ser feito. Aquilo que depende unicamente do meu trabalho para fazer. E aí o resto você vai ver é como uma grande máquina. É como uma grande bola de neve. Ela começa a acontecer, no início você vai empregar muita força, mas daqui a pouco, quando você pensar que não, ela pega velocidade e aí não tem mais como parar. Faz sentido para você o que eu estou falando aqui? Vamos lá, digita aí. Se faz sentido para você, digita sim. Vamos lá. Sejam bem-vindos à nossa live. Gente, toda a segunda, quarta e sexta eu estou trazendo lives aqui poderosas. Saiba que o conteúdo que eu estou liberando nos 3 dias aqui, tem gente pagando, cobrando muito caro para receber esse conteúdo. Se eu fosse você, eu não perderia, viu? Vamos lá, tem alguma pergunta aí que você gostaria de fazer? Exatamente, como o Bira Ferreira falou, é como uma engrenagem. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se tiver, manda a sua pergunta. Isso. E olha só, sexta-feira estamos aqui para mais uma live, mesmo horário, 8 horas da noite. Chama mais um, chama a família. Nós vamos trazer muita coisa legal. Eu vou colocar uma caixinha lá no meu Stories, quando acabar a live, uma caixinha de perguntas, e eu vou dizer assim, qual tema você gostaria de ouvir na próxima live? E eu quero que vocês coloquem lá algum tema que vocês gostariam de ouvir, tá? Que vocês gostariam de saber. Tá? Eu sei que tem muita gente que vai perguntar sobre questões teológicas e eu não vou fazer live sobre teologia, né, sobre escatologia, não vou fazer. Sobre dom, eu não vou fazer. Eu vou fazer live nos próximos dias, eu vou fazer live sobre cura da alma, cura interior, libertação da alma, de alma em cativeiro. Eu vou falar sobre mazelas emocionais, sobre feridas interiores, feridas emocionais. Eu vou falar sobre prosperidade, vou falar sobre desenvolvimento, porque eu quero sim que você tenha uma vida liberta e abundante em todas as áreas. É isso que eu quero que aconteça contigo. Tudo bem? Então vamos lá. É isso aí. Assim como pensamos, vemos e cremos, será. É isso mesmo. Tem muita gente com a alma aprisionada dentro da igreja por falta desse conhecimento. Isso é uma verdade. Isso é uma realidade. É uma verdade. Muito bem, já estamos no aquecimento para o Telês, vai ser incrível. Muito bem. É isso aí. Quando estou com medo de fazer alguma coisa, eu tento me imaginar no momento depois de ter realizado. Trago à mente a alegria e o prazer de ter realizado. Aí quando eu vejo, já fiz. Medo e temor são sinônimos. Medo é ter medo, é medo. Temor, não. Temor, se você está falando no sentido literal da Bíblia, temor é respeito. Temor é honra e respeito. Medo é medo. Medo é pavor. É ter medo. E é isso, gente. Olha só. 8h53.
e vamos encerrar aqui nossa live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria que você desse aí um print, posta no teu stories e me marca. E já coloca assim, ó, vamos para a próxima sexta-feira às 8 horas. E marca algumas pessoas lá chamando para nossa próxima live, tá bom? Vai lá, dá um print e me marca lá no seu stories. Eu vou repostar todo mundo. Vai ser incrível. E é isso. Eu espero você sexta-feira às 8 horas, ó. Beijo no coração. Meu nome é Ricardo Costa. Eu sou pastor, mentor, treinador comportamental e eu quero te ajudar a você curar as tuas feridas na alma para que você tenha uma vida liberta e abundante. Deus abençoe e até a próxima.